Amigos, bem-vindos ao canal A Distopia, o movimento da contra-desesperança. Colabore conosco, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Compartilhe o vídeo e deixe o seu comentário. Por fim, dê o like. A Distopia, aqui o bem não tem rótulos. Bora para mais um episódio. Com texto, voz e edição de Led Sobrinho, A Distopia em Prosa apresenta o episódio E se Andrew Harper... Andrew Harper e Lizzie Beckett eram uma espécie de casal 20 da cidade inglesa de Wallingford. Namoravam desde os 15 anos e eram inseparáveis. No dia 18 de julho de 2019, finalmente realizaram seu sonho, casando-se em uma bela e alegre cerimônia, cercados pela família e por amigos. Apenas 28 dias depois do casamento, Andrew, que era policial e já retornara ao serviço, estava em uma missão de vigília de suspeitos com seu parceiro, o policial Shaw. Eles já haviam extrapolado o horário de seu turno, mas decidiram continuar a vigília. Às 23 horas, já tendo estendido suas jornadas por 4 horas, resolvem encerrar o trabalho e retornar para a delegacia. Porém, no trajeto, ouvem pelo rádio da polícia um chamado para que as unidades que estivessem nas imediações atendessem a uma ocorrência referente ao furto de um quadriciclo que estava sendo transportado por um carro cinza ocupado por 3 homens mascarados. Ninguém esperava que os dois atendessem ao chamado, afinal, já estavam muito além de seu horário de trabalho. Contudo, como estavam perto do local da ocorrência, os policiais não hesitaram em rumar para interceptar os suspeitos. O carro, com os 3 suspeitos, fugira do local do furto em alta velocidade e se deslocava por uma rua tão estreita que só permitia a passagem de um veículo por vez. Essa rua desembocava na estrada principal de onde vinham os policiais. O policial Shaw dirigia e Andrew, ao seu lado, observava a estrada, sabendo que a qualquer momento dariam de frente com o carro em fuga. Tudo gravado pelas câmeras da viatura, conforme podemos ver. Logo, eles veem o farol do carro suspeito se aproximando e ambos os veículos freiam fortemente, parando um de frente ao outro. Nesse momento, os policiais confirmam que é o veículo descrito pelo rádio e que os 3 suspeitos mascarados estão a bordo. Então, ligam as lanternas que os identificam como uma viatura policial e Andrew desce rapidamente do carro, intimando que os homens saíssem do veículo. Entretanto, os fatos que iriam se suceder situam-se entre o bizarro e o trágico. Enquanto Andrew grita para os suspeitos saírem do veículo, conforme o protocolo policial, um deles, repentinamente, abre a porta e corre para trás do carro, desamarrando a corda que puxava o quadriciclo. Os demais, ao perceberem que a corda estava solta, nem esperaram seu parceiro entrar de volta e arrancaram com o carro, passando incrivelmente pela lateral da viatura policial, enquanto o terceiro homem atravessa do outro lado, correndo em direção ao carro que se evadia. Instintivamente, Andrew se volta na direção do suspeito e o persegue. O policial Shaw, de dentro da viatura, vê quando Andrew vai atrás do suspeito e volta-se para trás a fim de observar o que ocorria. Ele vislumbra que o suspeito consegue entrar no carro. Então o veículo dispara, mas estranhamente Shaw não consegue ver Andrew. Imaginando que o parceiro continuava a correr atrás dos suspeitos em meio àquela escuridão, ele engata a ré e parte rapidamente em busca de Andrew.
Contudo, não o encontra. Em certo ponto, já extremamente perturbado por não achar o colega, Shaw manobra o carro, pondo-o de frente, e acelera na tentativa de interceptar os fugitivos. Nesse momento, ele vê o colete de Andrew na estrada, todo retalhado. Enquanto avança pela estrada curta, sentindo que algo grave ocorrera, apesar de não entender o que seria, ele pede reforço pelo rádio. 2 carros de polícia, que também vinham em razão da ocorrência, se postaram na via principal, bem na entrada da estradinha, improvisando uma barreira para deter os criminosos em fuga. Porém, o veículo sai em alta velocidade, dá uma guinada brusca para o lado e desvencilha-se dos policiais, fugindo velozmente. Uma das viaturas parte imediatamente em perseguição, mas a outra não sai do lugar. Os seus ocupantes veem algo que seria o começo do esclarecimento daquele mistério que envolvia o sumiço de Andrew Harper. Infelizmente, a resposta seria profundamente dolorosa. A segunda viatura não partira em perseguição aos fugitivos porque seus ocupantes haviam avistado Andrew. Quando correu atrás do criminoso que desamarrara o quadriciclo, Andrew foi pego pela corda que estava amarrada ao carro, porém essa corda estava com uma ponta presa ao veículo e a outra solta, aquela que prendia o quadriciclo. A corda se enroscou em seu pé e ele acabou sendo arrastado em meio àquela escuridão durante 91 segundos. Seu corpo só se soltou da corda quando o carro dos criminosos fez uma curva brusca a fim de se evadir da barreira policial, arremessando o corpo de Andrew para o outro lado. Andrew Harper faleceu apenas 20 minutos após atender uma ocorrência que não precisaria ser atendida por ele e seu parceiro Shaw. Andrew Harper faleceu apenas 28 dias após o seu casamento. Os criminosos foram identificados e presos alguns dias depois. Eram 3 jovens da região que alegaram não saber que o policial estava sendo arrastado durante a fuga. Foram a júri. Contudo, por mais que a promotoria demonstrasse que não seria possível que o motorista não percebesse o peso preso ao veículo, acabaram sendo condenados apenas por homicídio culposo, ou seja, quando não há intenção de matar. Isso os levou a cumprir uma pena mais reduzida. Lizzie, agora viúva, e toda a família de Andrew tiveram de adicionar à já profunda dor pela brutal perda de seu ente querido o sentimento de revolta pela pena aplicada aos criminosos. Nesse ponto de nosso vídeo, precisamos fazer um esclarecimento sobre o motivo de trazermos esse tema ao canal. Ocorre que após ouvir essa história, algumas perguntas fustigaram nossa mente e nossa alma. Todas essas perguntas tinham uma coisa em comum. Começavam por "e se?". E se Andrew e Shaw tivessem finalizado a vigília na hora certa? E se ainda que ficassem além do horário, tivessem a encerrado um pouco antes ou um pouco depois do horário em que efetivamente saíram? E se fosse Andrew que estivesse dirigindo e não Shaw? E se não atendesse ao chamado, uma vez que já estavam fora do expediente, com o horário inclusive extrapolado? E se os criminosos não conseguissem desatar a corda que prendia o quadriciclo? E se o policial Shaw tivesse atravessado o carro na pequena estrada, efetivamente bloqueando-a? Se algum desses fatos tivesse ocorrido, Andrew estaria vivo? A morte de Andrew foi fruto de coincidência? Azar? Karma? Vontade de Deus? Bom, na verdade,
deixaremos essa reflexão por conta de cada um de vocês, pois no final essas perguntas acabaram por nos levar a perceber outro ângulo desse infeliz caso. Tenha sido coincidência, azar, karma ou vontade divina, o fato é que temos muito pouco domínio sobre aquilo que acontece conosco, mas ao mesmo tempo temos muita capacidade de escolher como reagir diante desses acontecimentos, do que fazer deles. Em agosto de 2020, Lizzie Beckett, a jovem viúva do policial Andrew Harper, lançou uma campanha por uma nova lei que punisse, evidentemente dentro do devido processo legal, de uma forma mais dura os criminosos cujas ações resultassem na morte de qualquer agente de serviços de emergência, como policiais, paramédicos, bombeiros e outros. Após muita luta, em 28 de abril de 2022, a Lei Harper foi publicada como parte da Lei de Polícia, Crime, Penas e Tribunais. O governo inglês creditou a lei aos esforços incansáveis empreendidos por Lizzie Beckett. A esposa, agora viúva, fez acontecer essa nova lei, que trazia mais proteção aos agentes públicos, mesmo que isso não lhe devolvesse o seu marido. Ela podia ter desistido, podia ter se entregado à dor ou à alienação, mas escolheu fazer o que era possível, algo que estivesse ao seu alcance. Isso é a distopia. A história de Andrew Harper e Lizzie Beckett, ainda que trágica, demonstra que mesmo diante do mal, o ser humano pode optar por canalizar seus sentimentos e energias para a sublimação de algo mal em algo bom, nos limites do possível, sem negar sua dor, sem ser hipócrita ou se auto-enganar. O que Lizzie Beckett fez retrata a essência da mensagem da contra-desesperança, da não desistência, do esforço de sonhar com e por um mundo melhor, ao menos melhor o possível.